uma alegria estar com vocês nesta jornada, nesta nova semana. Como vocês sabem, estamos caminhando no Evangelho de João. E o capítulo 4, que é o capítulo que estaremos trabalhando nesta semana, aliás, hoje, fala a respeito de uma situação bem difícil de uma mulher. E é interessante como João escolhe esse episódio para defender o seu propósito. Sabemos que o propósito de João, lá no capítulo 20, verso 31, é que as pessoas creiam em Jesus e, a partir desta crença, tenham a vida eterna. E João escolhe exatamente o episódio desta mulher para mostrar que Jesus tem poder de mudar qualquer situação e, ao mesmo tempo, através do sofrimento desta mulher, ela encontra a vida eterna. É importante destacar, João trabalha na restauração desta mulher através de diálogos, e são diálogos crescentes. Por isso é importante que você assista todo o vídeo se quiser realmente receber, assim como esta mulher, a restauração que só Jesus Cristo pode dar. Antes de começar, eu quero pensar em uma pergunta. É possível uma pessoa que esteja profundamente triste, magoada, angustiada, que com vários conflitos no relacionamento conjugal, conflitos com os filhos, conflito na sociedade, enfim, vive uma profunda tristeza. É possível que essa pessoa volte a sorrir, volte a ter alegria? Sim, é possível. Por isso eu quero convidar você a caminhar até o final desse estudo. Vamos então ao texto. O capítulo 4 mostra Jesus em relação ao batismo, conforme final do capítulo 3. Mas o que chama a atenção nesse capítulo é que Jesus estava na região da Judéia e agora Jesus vai voltar para Galiléia. E aí Jesus passa por um povoado de samaritanos em Sicar. Esse local foi dado por Jacó a seu filho José. E quando Jesus chega a esse local, o texto diz que Jesus estava cansado. Isso mostra que Jesus é 100% humano. Então, voltando ao texto, Jesus estava cansado e ele senta ao lado de um poço, talvez na expectativa de tomar um pouco d'água, apesar que ele não tinha uma caçamba para puxar aquela água. E neste momento que Jesus está ali cansado, o texto diz que pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água. Agora é interessante que no verso anterior fala que já era meio-dia. E essa mulher estava só. Meio-dia é o pior momento. O sol de meio-dia na Palestina é implacável, sufocante, especialmente para quem está caminhando em estradas poeirentas. Normalmente as mulheres vêm acompanhadas, para que uma possa defender a outra. E aqui então Jesus começa a ajudar esta mulher no primeiro diálogo. Lembra que eu falei para vocês que todo estudo será em diálogo? E aqui nós temos o primeiro diálogo. Nesse primeiro diálogo, Jesus restaura a identidade desta mulher. No verso 7 diz que Jesus pede água a esta mulher, iniciando esse diálogo. E a mulher fica surpresa. Por que ela fica surpresa? Porque normalmente os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Isto aconteceu porque no pós-exílico, muitos judeus ficaram ainda em Jerusalém e os demais foram cativos para a Babilônia. E aqueles que ficaram em Jerusalém se misturaram com outros povos, que era uma técnica do povo conquistador. E esses judeus que ficaram em Jerusalém formaram um grupo misto, não tinha sua genealogia comprovada pelos escritos. Isso fez com que eles fossem afastados, dando origem a ser os samaritanos. Agora, é interessante que a atitude de Jesus, ao passar por Samaria, quebra algumas barreiras, porque os judeus normalmente não faziam esse caminho, preferiam ir pelo Vale do Jordão, mas Jesus vai por Samaria. E Jesus quebra 3 barreiras importantes na vida desta mulher. A primeira barreira é a barreira étnica, porque Jesus conversa com esta mulher. A segunda barreira é a barreira religiosa, porque ela fala assim, vocês adoram em Jerusalém, nós não. E a última barreira é a barreira social, moral. Por quê? É um rabino falando com a mulher. Agora é bom destacar também que Jesus não condena esta mulher, que Jesus começa a restaurar esta mulher no primeiro diálogo, trazendo a sua humanidade, a sua identidade. Agora, logo em seguida, dos versos 10 a 15, vemos que Jesus se revela como a água viva. O verso 10 diz assim, se ao menos você soubesse
que presente Deus tem para você. Olha que palavra maravilhosa que Jesus fala. Somente se você soubesse que presente Deus tem para você e com quem está falando, você lhe pediria e ele lhe daria a água viva. Nós vemos aqui algo muito importante. Primeiro, essa mulher sai de casa ao meio-dia para buscar água, aquilo que ela mais necessitava. E de repente ela depara com um rabino, com um mestre, que fala com ela e ela fica assustada sendo ele judeu. Agora Jesus fala assim, se você soubesse com quem está falando e que Deus tem um presente para você, você pediria água. E eu fico pensando nessa mulher, imagina não precisar mais pegar água no poço, se deslocar da onde está em casa, enfrentar o sol e ter que sair da sociedade. É interessante que essa mulher, ela pede a água, mas ela acha que é uma água natural. Ela tem a mesma reação de Nicodemos, quando Jesus fala, necessário você é nascer de novo. E Nicodemos fala, mas Senhor, como eu vou nascer sendo velho? Porventura eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E essa mulher tem um entendimento que Nicodemos teve, achando que Jesus poderia suprir a sua necessidade material, o qual também Jesus supriu. Mas Jesus afirma de forma diferente. Quem beber desta água, logo terá sede outra vez. E Jesus está falando, olha, o que você quer não vai resolver o seu problema, porque logo você vai ter sede novamente. Mas a água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque ela forma uma fonte dentro de você e lhe dá a vida eterna. Que coisa maravilhosa e preciosa. Vemos aqui novamente João já trabalhando na vida desta mulher, cumprindo seu propósito, que é não só ela, mas a cada um de nós levar a Cristo. Ou seja, a água viva que Jesus está oferecendo àquela mulher representa a vida espiritual concedida pelo Espírito Santo. Então, no primeiro diálogo, Jesus restaura a identidade daquela mulher. No segundo diálogo, Jesus apresenta àquela mulher a água viva. Mas antes de que Jesus possa continuar dando a ela a compreensão da água viva, no terceiro diálogo, Jesus trabalha aquilo que está lá no seu coração, a sua maior tristeza. Qual é? Restaurar a sua dignidade. Jesus confronta agora a sua história. Jesus, no verso 16, fala assim, vai buscar o seu marido? Disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse, é verdade, você não tem marido. Ou já teve 5 maridos e não é casada com o homem com o qual vive. Certamente você disse a verdade. Eu fico pensando como foi difícil para aquela mulher ouvir essas palavras de Jesus. Mas ao mesmo tempo ela ficou perplexa. Por quê? Porque ela é uma mulher cuja história era marcada por divórcios, abandono, relacionamentos quebrados, e naquela cultura ela era totalmente desprezada pela sociedade devido ao seu comportamento, que ela era criticada. Podemos ver aquela situação que a mulher é levada a Jesus, que foi pega no ato do adultério. Aonde estava o homem o qual ela estava adulterando? Ele não aparece na história, mas ela sim. Mostrando então que esta mulher tinha profunda tristeza no coração. Porém, Jesus revela perfeitamente o coração daquela mulher. Ao mesmo tempo que ela fica triste porque Jesus revelou aquilo que era a sua dor mais profunda, ela também fica perplexa porque Jesus falou a verdade. John Stott, um comentarista, ele diz sobre isso. Jesus nunca ignora o pecado, mas também nunca reduz a pessoa ao seu pecado. Foi o que Jesus fez. Jesus não expôs aquela mulher publicamente. Ele a conduz ao reconhecimento pessoal da verdade. Jesus, então, está trabalhando com aquela mulher no seu conflito maior, que é o relacionamento conjugal. E diante, então, desse momento, desse diálogo, onde Jesus confronta o seu pecado, no quarto diálogo, Jesus começa a trabalhar com aquela mulher na verdadeira adoração. E foi nesse momento que acontece algo muito especial. Aqui nós vemos o diálogo entre 2 lugares. Monte Gerizim, que era o lugar onde os samaritanos adoravam, porque eram proibidos de ir a Jerusalém, criaram um lugar de adoração, como também Jerusalém, que era o lugar ao qual Jesus fala da adoração. E Jesus surpreende esta mulher diante desse momento inicial do diálogo,
A importância não está no local, mas sim no adorador. Por isso que Jesus afirma que o Pai busca adorador que o adore em espírito e verdade. Mas Jesus afirma para aquela mulher que a verdadeira adoração vem dos judeus, porque vem do Senhor Jesus. E no verso 23, então, Jesus diz assim: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que não estão presos ao local, mas sim a quem adorar. Claro que eu quero fazer um parênteses aqui, falar sobre algo muito importante, que é a respeito da igreja. Infelizmente, as pessoas estão transformando em adoradores solo. O que é isso? Estão adorando a Deus sozinho, achando que não precisam mais estar no contexto religioso. Essa não é a mensagem que Jesus está trazendo aqui. O que Jesus está dizendo é que ele não está dando importância ao local, mas ao adorador. Por isso, aqueles que adoram o Senhor devem adorá-lo em espírito e verdade, mas também devem adorá-lo em comunidade. Após ela reconhecer a adoração, esta mulher lembra de algo muito importante, que é o quinto diálogo entre os dois. Ela lembra da revelação messiânica. E naquele momento, para sua surpresa, Jesus se revela: sou eu que falo com você. Eu fico imaginando que alegria desta mulher. Uma mulher sem vida, sem esperança, sem nenhuma expectativa. Ela encontra com Jesus, Jesus restaura a sua identidade, Jesus apresenta a ela a água viva, Jesus a leva à verdadeira adoração, e agora ela identifica que Jesus é o Messias, aquela que ela acreditava que seria o único que poderia arrumar a bagunça que estava na vida dela. E diante disso, a mulher foi transformada. Após o quinto diálogo, ela é totalmente transformada. E o verso 28 diz que ela deixou a sua vasilha. Aquela vasilha com certeza simbolizava o seu passado triste, e ela larga aquilo e transforma-se em uma nova pessoa, alegre, feliz, e sai correndo para compartilhar. Que coisa linda! E diz: venham ver o homem que diz tudo sobre a minha vida. E esta mulher, então, através de Jesus, tem a sua identidade restaurada, seu propósito novamente firmado. E é interessante que nesse episódio, enquanto aquela mulher larga o cântaro e sai correndo, os discípulos chegam, sem entender muito como o mestre está falando com a mulher samaritana, mas Jesus fala algo muito importante para os discípulos. Ele diz assim: a seara está grande, que são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, o Senhor da seara, que mande mais trabalhadores. Fruto da restauração desta mulher, muitos samaritanos do povoado creram em Jesus por causa daquilo que a mulher tinha relatado. Porque ela falou: ele fez tudo em minha vida. E eles ficaram tão felizes que pediram Jesus para estar com ele. E Jesus esteve com aquela comunidade. Logo depois, nós vemos que aqueles homens, eles, a partir do conhecimento de Jesus, tiveram encontro real e pessoal com Jesus. E eles demonstram em testemunho dizendo: agora cremos não apenas por causa do que você contou, mas porque nós mesmos ouvimos e agora sabemos que de fato ele é o Salvador do mundo. Olha que coisa maravilhosa na vida desta mulher e como o propósito que João tem desde o início se cumpre neste capítulo. Uma mulher sem identidade, profundamente triste, angustiada, vai para o poço como martírio, como alguém que vai para a morte, encontra com Jesus, Jesus restaura a sua identidade, Jesus renasce nela, no coração dela, desejo de viver. Jesus toca no mais profundo do seu ser, revelando o pecado que havia ali, estava escondido, mas ele revela aquele pecado. Jesus a leva à verdadeira adoração. Jesus a transforma, apresentando como o próprio Messias, e logo em seguida ela sai, e a partir da transformação daquela mulher, uma comunidade é completamente restaurada. É interessante que João encerra o capítulo mostrando o segundo episódio, e ele coloca junto no capítulo 4 com um propósito sobre a fé. Assim como a mulher samaritana teve fé em Jesus, este homem, cujo filho estava doente, ele crê que Jesus
tem poder de restaurar seu filho. Então, dos versos 43 a 54, narra que Jesus partiu para a Galileia. Em Cafarnaum havia um homem cujo filho estava doente. E esse homem implora que Jesus vá em sua casa. E Jesus apenas fala assim: pode ir embora que seu filho está curado. Aquele homem crê e vai para casa. E quando ele chega em casa, ele vê que o filho está curado. E ao indagar sobre em que momento o filho foi curado, ele percebe que foi exatamente no momento que Jesus falou: vá, o seu filho está curado. Sabe o que eu tiro de lição? É que a fé em Jesus Cristo é a cura para as nossas feridas emocionais, para as nossas tristezas mais profundas. E a fé em Jesus Cristo também é a solução para a cura física, quando o médico diz que não tem mais o que fazer. As pessoas só podem colocar um ponto e uma vírgula, mas somente Jesus pode colocar o ponto final. E quando as pessoas não sabem mais o que fazer, Jesus é a solução. O Ministério Logos tem como propósito ajudar aqueles que sofrem através da palavra de Deus, através do aconselhamento bíblico. E hoje nós estamos caminhando nas redes sociais. Por isso eu convido a você a compartilhar, a se inscrever, a investir no Ministério Logos, porque assim você não somente está ajudando a você mesmo, mas outras pessoas. Que Deus abençoe você ricamente. Até o próximo encontro. Um grande abraço.